Oi, sou o pastor Rick Soares. Seja bem-vindo ao canal Dispenseiros da Fé. Se você gostar do conteúdo, venha com a gente, deixe o seu like e se inscreva no canal. Haverá sempre uma mensagem maravilhosa, poderosa, um alimento espiritual para a sua alma. Eu te convido a fazer parte da família. Vem comigo. Deus te abençoe. Shalom, meus amigos. Pastor Rick Soares aqui com vocês e iremos falar um pouco sobre um tema maravilhoso através da dispensa de Deus para as nossas vidas. Vamos falar um pouco sobre o verbo da vida. O que é o verbo? Como pode isso? Será? Deus é o nosso verbo encarnado. Jesus se fez verbo para estar sobre as nossas vidas e eu quero trazer essa palavra para você, para que você possa aprender um pouquinho mais acerca dessa condição tão maravilhosa. Vamos abrir as nossas Bíblias? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 a 3. Vamos lá na leitura da palavra de Deus. Diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é o verbo? O verbo, ele é algo, ele é ativo, é um ser, ele é a atitude. Nós podemos ver que o verbo, ele vem do grego da palavra logos. Logos quer dizer já, significa a palavra escrita, falada, ou a palavra realizada. Ela é algo material. Logos é algo dinâmico, ou seja, é algo que se executa. A palavra logos, ela vem com um potenciamento muito grande e ela faz uma transformação a ponto de fazer a personificação. Aqui o apóstolo João, ele coloca que Jesus é o verbo e o verbo se fez carne. Como pode isso? A palavra se fez automaticamente se transformar aos nossos olhos. Como pode isso? Nós podemos ver que sem a palavra, tudo foi feito pela palavra. Quando Deus fez o mundo, disse haja. O Senhor usou a autoridade da sua palavra. Deus ministrou a sua palavra. Ele disse com autoridade, com a sua concepção. Mas Jesus foi a personificação da palavra. Ele se materializou na palavra. E isso é muito forte ao nosso coração. Nós possamos entender. E eu quero acompanhar, quero que você me acompanhe nessa viagem bíblica acerca do verbo. Então aprenda. Logos, no grego, que significa a palavra escrita ou falada. Jesus é a palavra, a autoridade. Ele é o agir, ele é o mover e ele é quem realiza. Ou seja, Deus é automaticamente a própria palavra. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, no versículo 3. Vamos ver o que o escritor da carta aos Hebreus, ele revela para nós. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. Olha que coisa maravilhosa! Deus havia revelado e falado através dos profetas, através daqueles que tinham a intermediação entre Deus e os homens. Mas o Senhor fez maior. Ele revelou a sua palavra através do Filho. Jesus se materializou, o verbo se materializou. A própria palavra andou sobre nós, aquele que fez todas as coisas, aquele que fez constituir sobre todas as autoridades, se fez presente a nós. Olha que coisa tremenda, que coisa mais linda. E a palavra se fez carne. Como diz João, no capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 14,
do versículo 11 a 14, diz assim: E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que aos que creem no seu nome, e as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. O Senhor, ele veio na sua autoridade para se pronunciar, para realizar e para executar conforme a sua palavra. Ou seja, o Senhor, ele veio, mas muitos não o receberam. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Que coisa tremenda, que coisa mais linda. Agora cabe a nós. O que devemos fazer? Apenas esperar? Não, ele já fez tudo. Ele já é autoridade sobre a sua vida. É o Logos de Deus. Ele tem poder sobre a sua vida. Ele é algo tremendo. E ele é o haja. Ele é aquele que realiza através da sua palavra. E iremos entrar nessas passagens. Iremos ver o mover da palavra viva. Ou seja, o verbo se fez carne. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10. Vamos ver a leitura da palavra. E tendes vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois eles, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, aí mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra. Ele não veio como Deus ser igual a Deus, mas se subsistiu da sua forma de Deus e na condição humana, na sua atitude, mas na sua autoridade, ele permaneceu com a infinidade, para que todos os nomes, para que todas as pessoas, para que todos aqueles que possam, diante do nome do Senhor Jesus Cristo, possa estar diante da sua presença e possa entender que a ele foi dado toda a autoridade e todas as condições. E olha que mais lindo aqui. E toda língua confesse, no versículo 11, capítulo 2 do livro de Filipenses, no versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, glória a Deus, ao Pai. Ou seja, a autoridade ao verbo, a autoridade àquele que se fez carne, a autoridade daquele que criou todas as coisas e esteve a nós. É as provas do verbo. Vamos agora falar um pouquinho sobre a condição do verbo, quando ele se torna nessa condição. Qual é a presença do verbo? Vamos ver lá. Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo de 1 a 10. Olha que coisa interessante. Olha o verbo se fazendo presente. Deus, ele é lindo. A manifestação do Senhor, ela é tremenda. Ela age com autoridade, com tanto poder. Ela move de uma maneira tão tremenda. E nós vamos ver o agir do verbo, né? E olha assim, Jesus foi convidado para as bodas de Canaã. Chega um certo momento que acaba o vinho. Jesus ainda estava começando o seu ministério. E ali, nós vemos na passagem que quando ele está ali, participando, diz aqui o texto, né? 3 dias depois houve um casamento na Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus.
Jesus também foi convidado para com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ela sabia que ele era o Verbo. A mãe de Jesus sabia que havia algo diferente em seu filho. Então, quando ela começa a falar, fala assim: olha, a festa poderia ter se acabado, as coisas poderiam ter acontecido ali, porque era um desrespeito, né? Aquele que estivesse servindo a festa, acabasse a bebida, a comida, ia ser um desespero muito grande. Mas ali Jesus, na sua autoridade, como ela sabia que ele era o Verbo, ele era o Logos de Deus, ela sabia que ele ia agir de uma maneira tremenda, de uma maneira miraculosa, ou seja, de uma maneira para realizar o milagre. Então Jesus pega e ali ela fala aos serventes: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Obedecer é também a chave para que o haja na sua vida, para que o mover do Logos, para que a pronúncia do milagre ela se aconteça na sua vida. Você tem que acreditar e obedecer, ok? E nisso nós conhecemos a história. Jesus vai lá, separa as talhas e ali, quando os mestres vão se preparando ali e eles pegam ali para poder ver, eles veem aos seus olhos a transformação do vinho, da água em vinho, um dos primeiros milagres do ministério de Jesus. Que coisa tremenda. Mas isso também aconteceu também no capítulo 5 do livro de João. Isso é o poder do Logos. Olha só que coisa tremenda. No capítulo 5, do versículo 1 a 9, Jesus cura um paralítico, né? Havia uma festa, e ali, olha, junto à porta das ovelhas, em um tanque chamado Betesda em hebraico, ali a qual havia 5 pavilhões, jazia uma multidão de enfermos. Aquele o tanque de Betesda era bem conhecido. Sabiam que quando havia a movimentação das águas, as pessoas aproveitavam para que eles acreditavam que o anjo ali houvesse uma cura. E ali muitos tomavam conta, mas um paralítico já estava ali há muito tempo. Já há 38 anos, eles estavam muito tempo ali esperando uma oportunidade, né, aguardando ali o mover das águas, mas não tinha quem pudesse auxiliá-lo. Mas quando ele teve o encontro com o Verbo vivo, quando ele teve o encontro com o Logos de Deus, as coisas mudam, né? Aleluia. E Jesus, vendo, deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, no versículo 6, Jesus, vendo que estava deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: o que queres? Queres ser curado? Uma pergunta. Jesus sabia qual era o desejo dele. Mas respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro toma bênção antes de mim. Então lhe disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logos, o Verbo se fez carne. O milagre, o Deus tem a presença. Este homem, ele não sabia com quem estava falando. Não estava ali, Jesus não precisava de argumentos, não estava ali precisando ali do agir das águas, mas ali estava diante daquele que podia dar todas as coisas, porque foi ele que fez todas as coisas. Tudo do que foi feito se fez com a autoridade de Cristo, o Filho de Deus. Tudo foi feito por ele. O haja, o logos, o verbo. Verbo é uma ação. E Jesus, com a sua ação, age na frente e fala: olha, toma o teu leito e anda. Qual é o seu momento hoje? Qual é o seu momento agora? Eu não sei qual é a sua adversidade neste momento. Eu não sei, meu amigo, qual é meu amigo, minha irmã, meu irmão que está me vendo neste momento, neste vídeo. Eu não sei qual é a sua adversidade, mas eu quero dizer para você que o Logos de Deus está sobre a tua vida. Cristo é o haja, é o já. Ele vai mover segundo o desejo do seu coração e ele faz essa pergunta para você agora: qual é o teu desejo? Qual é o teu problema? Qual é o seu momento? O que está te afligindo nesse instante? Porque ele vai agir. Ele pergunta, mas já sabendo a resposta. Ele pergunta porque ele, como homem,
Ele quer ouvir da sua boca o desejo do seu coração para que ele possa realizar o milagre sobre a sua vida. Qual é o seu desejo? Qual é o seu problema? Deixa Deus operar, deixa Deus agir, deixa Ele mover sobre o teu coração, porque o haja de Deus é sobre a sua vida, é sobre a sua casa, é sobre o seu ministério, é sobre a sua vida, é sobre a sua finança, é sobre o seu, seja ele qual for o seu problema, ele está sobre a tua vida. O verbo de Deus se faz presente sobre a tua vida. Se você crer e você entender, você saberá que o Senhor, ele tem autoridade sobre você. Abra o teu coração, entrega-se a Deus e faça segundo a vontade dele. Deixa Deus mover sobre a tua vida. O verbo de Deus se faz presente. Então, esse é a questão. O próprio verbo, ele teve o poder para vencer a morte. Lá no capítulo 11, do versículo de 1 a 43, que é muito extenso, mas nós podemos ver ali quando Jesus chega ao amigo Lázaro, que já estava morto 4 dias. E ele chega ali, as irmãs todas afligidas, chorando, triste, sabiam acerca da morte. Jesus estava entristecido, a ponto que diz a palavra que Jesus chorou. Mas quando Jesus foi ali e falou assim, olha, chega no túmulo e encontra ali a cena, as pessoas já chorando, se lamentando, porque Lázaro havia morrido. Jesus chega com autoridade e ele faz uma oração. Pai, não porque eu não entenda, mas para que eles entendam que tu me enviaste. Então, para que a glória do Senhor seja manifestada, eu estou aqui pedindo, sabendo que o Senhor me ouvirá. E quando Jesus faz a oração no meio daquele túmulo e ele diz uma palavra, Lázaro, sai para fora. Meu Deus, Lázaro já estava morto há 4 dias. Estava morto há 4 dias. Mas a autoridade da palavra, o verbo, se fez presente. E aquele homem sai daquele túmulo todo amarrado. E Jesus fala, desamarre-o. E deu de comer. E Lázaro sai, eu acredito eu, com dificuldade. E o mover espiritual é tão grande. Pensa num corpo que já estava putrefato. As carnes voltam, ressurgem novamente, fazem parte, vem ter aquela parte esquelética e começa a juntar a carne. E principalmente o fôlego de vida volta, aquele boneco inanimado e volta a ter vida. E Lázaro sai para fora, como diz o haja, como diz o Logos. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder daquele que fez o céu e a terra. Por isso, você que está nos ouvindo neste dia, você que está nos acompanhando aqui, que faz parte, que está vendo aqui, sempre estaremos aqui com uma ministração, com uma dispensa, algo novo para que você possa aprender. Olha, seja bem-vindo, deixa Deus operar na sua vida e eu tenho certeza que o Senhor é sobre a sua casa, que o Senhor é sobre as suas finanças, que o Senhor é sobre a sua vida num total, e o haja de Deus, o verbo de Deus se faz presente. Ele já não está morto, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus e deixou para nós o Paráclitos, ao Espírito Santo como consolador, aquele que está ao lado, e ele ainda continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e com a condição de ensinar e de nos dar a virtude, sabendo que por mais adversidades que seja, mas o maior, ele está conosco. Deixa Deus agir sobre a sua vida. O verbo de Deus é sobre a tua vida. O Logos de Deus é sobre a tua vida. O Miraculous de Deus é sobre a autoridade da palavra. Deus se fez verbo, e o verbo é Logos, que é no grego de transformação e de agir, e ele age sobre a sua vida. Que Deus abençoe, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre você que me ouve. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desta palavra, não deixe de se inscrever no canal, né? Dispenseiros da Fé, porque sempre estará um vídeo novo aqui, trazendo uma ministração nova para o seu coração, uma ministração de ensinamento e de conhecimento da palavra de Deus, tá ok? Seja bem-vindo e agradeço. Se você gostou, deixe o seu like e
se inscreva no canal e seja bem-vindo para o canal Dispenseiros da Fé. Deus te abençoe. Glória a Deus.